Olá, boa noite a todos, como estão? Espero que estejam bem, estão de saúde. É o que é preciso, é a gente estarmos todos de saúde. Porque se não tivermos saúde, é porque estamos todos mal. Então a gente prefere é que as pessoas estejam de saúde, coitadinhos. Coitadinhos de nós, que nós temos saúde. Agora, quando estamos de saúde, está tudo bem. Pior é se não estamos de saúde, está tudo mal. Prontos. Mas se tivermos saúde, até podemos dar-nos por muito felizes. Está bem, a ver se eu não me esqueço. Se não tivermos saúde, então é mau. É sinal que a gente está-se a preparar para ir para o outro lado. Quem é que quer ir para o outro lado é só pôr assim, eu quero, eu quero, eu quero. E eu faço uma escolha seletiva. E vamos ver quem vai. Eu não quero. Se calhar sou o primeiro aí porque estou a dizer que não quero. Já sei como é. Como eu não quero, hoje é a jornada de oração, tricentésima, quinquagésima primeira, não se esqueçam. Isto é, se vocês se quiserem lembrar, está bem? É a 30ª, quinquagésima primeira. Então, ai credo que está muito daqui. Então, a minha santinha hoje não está bem disposta, cai-me tudo. Então, como é que vai, Tulia Veloso, Ana Cristina Costa, Elsa Antunes? Como é que vai, Helena Martins, Ginélia Capela? Está tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem para vocês todos. Anselmo, vai tudo bem? Já fizeste o que tinhas a fazer? Mário Henrique, Anabela Raposo, Maria Souza, Rui Carvalho. Um grande abraço e saudades para vocês todos. Marlene Cordeiro. Dete Margarida, estás boa? Está tudo bem contigo? Tens uma fotografia nova? Estás com quem na fotografia que eu não estou a conseguir ver? Ana Carreira, boa noite. Susana Batista, boa noite. Túlia Veloso, boa noite. Helena Martins, Conceição Ribeiro, Graziela Calado, saúde. Nélia Ferreira, Elsa Antunes. Não está bem, Elsa Antunes. Alzirinha, como vai? O Fernando vai assim. Lourdes Tavares, vai boa. João Batista, como estás? Já tenho comigo. Homem apressado. Então manda traduzir. Traduzir, ai que disparate. Fazer o que tem que fazer. António Luís. Ana Paula Benâncio, um abraço ao Chico. Sim, está tudo bem. Sou eu e o Pedro na praia no pôr do sol. Acho muito bem, fica muito bem a fotografia. Eu, por acaso, já vi essa fotografia. Mas aqui, como é pequenino e os meus óculos não aumentam, não estava a ver. Mas está tudo bem contigo e com o Pedro? Sábado levo. Lucíndia Caetano, boa noite. Lucíndia. Maria José Oliveira Machado, boa noite. Um abraço grande. Cláudia Maria, boa noite. Teresa Neto, Susana Roque. Sim, já te enviaram. Já me enviaram, Detinha. Boa noite, Susana Roque. Ai, está-me a doer a cabeça. Não. Já está. Sim, estamos bem. Ele está aqui a dormir ao meu lado. Pois faz muito bem. Olá, Fernanda Aquino. Boa noite, mano. Beijinhos. Rita Muniz, Ana Carvalho, Diolinda, Marina Santos. Boa noite. Tudo bom? Mónica Gomes, estás bem? Não foi nada daquilo que me contaste, o que eu li. Fátima Beijoca, boa noite. Não estás nem por isso, tu não me contaste aquilo que eu li.
Já te disse boa noite, Fátima Beijoco. Olá, afilhada, também já te disse boa noite. Susana Roca. Andas com a asiática? Ai, ajudemos a Susana Roca para ela não ter tanta dor, é que lhe dói tanto. Dói mesmo, a sério. Olha, agora foi uma pergunta que fizeste, mas tem. Pelo menos o sítio tem. Agora se tem ou não tem, não sei. Isto não abre-se, não coisa, mas acho que tem. Se este não tiver, o outro tem. Mas acho que tem. Já te disse boa noite, Rita Luís Maria Santos. Muito boa noite. Muito obrigado. Como está? Passou bem? Bem, obrigado. Diolinda Gonçalves. Ricardo Fernandes. Boa noite, senhor Ricardo. Meu amigo do coração, tens que ser mesmo meu amigo e levares um chapadão. Eu dou sempre aos meus amigos um chapadão. É para ver. Podes, Elsa. Olá, Cici. Cici Santos. Já te disse que sim, Anselmo tem. Não usei há muito tempo. Então, mas isso tem de ser transcrito, que fica melhor. Transcrito oficialmente. Ver se tem boa qualidade. Maria Coutinho, um abraço grande. Também. Todos aqueles que estão a ver, um abraço enorme. Ainda estamos no meio de preparação. Eu quero estar um bocadinho com vocês, já que vocês não vêm cá, eu vou até a vossa casa. Por aqui, claro. Então está tudo bem. Eu hoje dá-me a impressão que não estou nada penteado. É que não estou mesmo nada. Parece o Einstein. Credo, coisa mais. Já não estava habituado. Ah, está bem. Tudo bem, diz assim. Pergunta assim: queres que vá buscar para te pagar o café? Pode ser. Olá, Fátima Saraiva, há tanto tempo. As coisas estão a melhorar. João. Obrigada, Elsa. Vamos ajudar aqui o nosso amigo Jorge Antunes para eu chegar ao outro lado. Eu falo contigo amanhã, Iris Ferreira, e logo combinamos, está bem? Se quiser vir amanhã, posso vir. Mas se não puderes, mas para a semana, está bem? Helena Reis. Boa noite. Na vida,
vou começar que só tenho... Depois tenho que me ligar a outro lugar. E eu preciso me ligar. Na vida... Espera lá, cá aqui uma pessoa... Então, ó Jorge Nunes, hoje ficaste Jorge Antunes, não faz mal. Mesmo que seja Jorge Antunes, fica. Porque nem é para ti, é para outra pessoa. Portanto, está bem. Vou pelo Antunes. É Jorge Nunes, mas podem pôr Jorge Antunes hoje. Ele sabe, podem pôr que eu deixo. Eu tenho é que perceber as coisas. Uma vez que eu perceba, está tudo bem. Não há nada na Terra, seja lá o que for, absolutamente nada que não tenha solução. As coisas que acontecem na Terra e que são produzidas por nós e criadas por nós e desenvolvidas por nós têm sempre solução. Era impossível na Terra não haver problemas. Existem sempre problemas na Terra. Porque a Terra é um planeta escola. Então, é como se nós irmos para a escola. Tem as várias classes, as várias turmas, as várias afinidades. Tem os vários anos que se têm a frequentar. E nesses anos existem sempre problemas diferentes de uns anos para os outros. Então, cada um de nós está num desses anos, está numa dessas classes, está numa dessas escolas, portanto, onde se ensina uma determinada matéria, que é as nossas experiências, as experiências que a vida nos vai proporcionando e que nós temos que aprender. Essa é uma das razões porque na Terra tudo é permitido. E tudo é permitido no sentido de permitido acontecer. Às vezes as pessoas dizem assim, ai que Deus tão mau que nós temos, porque Ele deixa que tudo aconteça aqui na Terra. Ele não deixa que nada aconteça. No pressuposto e no subjetivo nós dizemos isso. Eles não deixam que nada aconteça. Eles apenas às vezes nos acompanham, estão ao nosso lado, estão-nos a observar, a ver como nós vamos vivenciando essas experiências da nossa escola, da nossa vida, da escola que frequentamos e da escola que viemos frequentar para obtermos uma maior educação, uma maior experiência. Tá bem, Maggie, eu nunca me esqueço da tua mãe. Se há pessoa que eu nunca me esqueço é da tua mãe. Se não é todos os dias, é quase todos os dias. Então, como estamos na escola da vida, é natural haver este tipo de guerras, este tipo de desentendimentos uns com os outros, este tipo de descontentamento, porque isso faz parte da nossa aprendizagem e faz parte da classe a que nós pertencemos. E por mais que possa haver alguém a dizer que possa alterar esse sistema, que é o sistema de vida e de morte, ninguém pode alterar o próprio sistema de vida e de morte. O sistema de vida e de morte existe precisamente por causa disso, para o nosso crescimento, o nosso adiantamento, para que nós possamos atingir um patamar nas nossas emoções, na nossa maturidade e para atingirmos um patamar de conhecimento, porque ninguém consegue, numa só reencarnação ou numa só existência, ninguém consegue adquirir todo o conhecimento que necessita para ter uma evolução de essência. Porque aqui o que interessa é a nossa evolução da essência. Porque o resto de tudo acaba por ser transitório. O facto de nós sermos ricos ou pobres, o facto de nós termos muitas coisas ou poucas coisas, o facto de nós assistirmos muitas vezes e às vezes sermos vítimas de muitas coisas desagradáveis, isso é tudo transitório. Isso um dia passa. O que fica é realmente as nossas emoções positivas, criativas, também ficam as negativas, infelizmente, mas ficam. Portanto, aquilo que nós aprendemos é o que fica. Porque o resto, tudo o que se passa à nossa volta, será sempre transitório. Tem princípio, meio e fim. Às vezes, as coisas boas também são transitórias. Tem princípio, meio e fim. Às vezes o fim não é o esperado. Porque
também não fizemos nada para que o fim fosse realmente equilibrado. Então o fim às vezes é triste. E nós temos que perceber que se essas coisas são transitórias, se estamos num planeta escola, se estamos a aprender, e se já cá tivemos a aprender outras coisas que não vamos aprender nesta existência. Passámos por outros problemas que não vamos passar nesta existência. A beleza da vida é essa mesma, é a nossa continuidade. Por isso, por mais que as diversas religiões defendam as coisas de outra forma, não podem ir contra a essência, que é o amor, a evolução, a maturidade que as pessoas adquirem na própria vida, às vezes as maldades e a bondade, a intensidade com que se aprende essas mesmas coisas, porque tudo é aprendido. Mas ninguém vai construir nada de novo, porque está tudo construído. Porque basta haver esse princípio de evolução para estar tudo construído. Portanto, há caminhos que começam a rodopiar na estrada da vida para nos levar a determinado acontecimento que nós temos que absorver, temos que compreender e temos que vivenciar e experienciar para assim amadurecermos. Às vezes nós ficamos muito tristes na vida. Eu também já tenho ficado. Portanto, acho que faz parte de cada um de nós. Nós ficamos tristes na vida sem necessidade. Porque nós sabemos que, passando aquela fase, existirá uma fase seguinte que, se houve aceitação da nossa parte daquela fase, a fase seguinte será sempre muito melhor. Umas novas experiências nos esperam. Mas não quer dizer que vá ser sempre tudo bonito, tudo interessante, tudo muito equilibrado. Não. Continuam na mesma outras guerras, outras batalhas, continuam na mesma outros conflitos, continuam na mesma outros obstáculos, porque nós viemos para ultrapassar obstáculo atrás do obstáculo. Por isso é que nós temos que ganhar a maior parte das batalhas para depois, no fim, ganharmos a guerra. Então, quanto mais batalhas nós ganharmos, mais fácil será ganharmos a guerra. E se no fim ganharmos a guerra, claro que o nosso fim não será um fim horroroso, será um fim suave, um fim de compreensão, de compaixão. Portanto, a nossa guerra será ganha com honra e com uma grande humildade da nossa parte e da nossa aprendizagem. Nós temos que ter consciência disso. Portanto, nós temos que ter consciência que não viemos para ficar, como o Toyota, veio para ficar e vai ficando. Não sei se ainda existe o carro, mas existe a marca, acho eu. Existe o carro também. Então, nós não viemos para ficar, nós viemos para passarmos. E ao passarmos, nós vamos aprender, porque isto é um planeta escola. Por isso é que aqui existe um dia, estamos todos cheios de sol, cheios de luz. No outro dia andamos às escuras, no outro dia estamos perdidos. No outro dia encontramos na beleza do próprio mundo e na beleza do universo, então nem se fala. No outro dia não, encontramos-se nas catacumbas, onde vivemos outrora, há muitos milhões de anos, há alguns milhões de anos, nas catatumbas. Portanto, nesses dias, portanto, nós estamos mais tristes, mas não devemos cultivar isso. Os nossos medos. Há um medo principal que é provocado pelo nosso eu para nós sobrevivermos. Esse medo vai existir sempre. E depois os nossos medos aparecem por causa de coisas que já nos aconteceram e que nós não temos a lembrança delas, mas que estão na nossa essência. Nós sabemos realmente de onde eles vêm. Eles vêm do risco que nós corremos outrora, num outro passado, e às vezes neste passado, e temos medo de correr esse mesmo risco, mas não devemos ter, porque o medo aprisiona-nos, então nós temos que nos separar às vezes desses medos. Agora, o medo que está instituído em nós, no nosso instinto, esse medo é para preservar a nossa sobrevivência, porque sem esse medo nós fazíamos os mais horríveis disparates e acabávamos por nos destruir. Então, os nossos sentimentos vão ser sempre o aprendizado.
nós vamos sempre amadurecendo mais por sentimentos, mas nós já nascemos também com todas as nossas lacunas e com todas as nossas perfeições. Basta-nos agora, com todas as coisas boas que já aconteceram na vida, basta agora fazer a conjunção delas porque temos uma maior consciência. Porque aqui há uns tempos atrás, há uns anos atrás, não se falava destas coisas, não se falava desta forma, falava-se de outra forma. Mas a forma que se falava não era a mais coerente e não estava a acompanhar a evolução. E a forma tem que acompanhar a evolução. Porque senão as pessoas ficam no mesmo patamar, na mesma classe, muito tempo. Houve alunos que fizeram a universidade, por exemplo, em 10, 12 anos. A universidade em 10, 12 anos já era muito tempo. Eram alunos que repetiam, que faziam matrículas, até eram recordistas em fazer matrículas na universidade. Portanto, eram alunos que pararam ali no tempo e no espaço e preocuparam-se com coisas que eram mais fúteis. Hoje faz-lhe muita falta. E fez muita falta a muitos, e então pararam nesse tempo e nesse espaço. Nós não podemos dar ao luxo, neste momento, com a evolução que se está a dar, não se podemos dar ao luxo que isso aconteça. E não podemos dar ao luxo que isso aconteça, porquê? Porque senão nós não vamos sequer evoluir o que temos que evoluir. E no fim da nossa jornada terrena, então nós não levamos a nossa mala cheia, a mala cheia de amadurecimento, de sentimentos bons, de sentimento de compreender o amor. Compreender o amor não é uma coisa fácil, é difícil. Tem que se dar vários acontecimentos na nossa vida para que nós possamos compreender o amor. Aceitar a discórdia é difícil, porque não se aceita assim de ânimo leve. Só uma pessoa que seja já por natureza melancólica, triste e às vezes deprimida, pronto, é que aceita. Porque isso tudo tem que haver determinados caminhos que nós temos que percorrer para podermos compreender essas situações, para podermos vivenciar essas situações e para podermos experienciá-las para crescermos. Mas nós estamos na Terra é para crescermos. Agora, há uma coisa muito importante. Nós crescemos mais ou menos de uma certa maneira equilibrada. Uns de nós fugimos do caminho, mas depois voltamos, outros é que não voltam mesmo. Nós crescemos até sermos pais. A partir do momento em que somos pais, entramos noutra fase do crescimento. E ser-se pais, pronto, como nós somos, requer um certo sacrifício. Mas nós só percebemos isso quando temos filhos, porque se não tivermos filhos nós não percebemos isso. Ninguém percebe o que é perder um filho se nunca perder um filho. Ninguém percebe o que é ter um filho se nunca tiver um filho. Tem uma ideia. Nunca passou. Mas se a pessoa vem com essa experiência do passado e imaginamos que a experiência correu-lhe imensamente mal, essa pessoa, por sua vez, já não quer ter filhos. Nesta existência não quer, não traz essa aptidão. E porquê? Porque realmente teve uma experiência e não houve realmente um concerto. Então, o que é que essa pessoa geralmente nasce? Para tratar os filhos dos outros. E é através dos filhos dos outros que vai haver a compensação e o trabalho que ela deveria ter, ou ele deveria ter, e não teve, vai ter através dos filhos dos outros. Mas não vai ter nunca filhos próprios. Então, as pessoas, quando têm filhos, têm que se lembrar que há um abdicar da própria vida de divertimento, de festas, de serem mais livres, porque têm outra responsabilidade, enquanto as crianças dependerem deles. E é aí que se é um bom pai ou uma boa mãe. É naquele período em que as crianças dependem dos pais e das mães, é quando os pais têm que dar mais atenção, perceber a personalidade dos seus filhos, corrigir o puder corrigir, pedir ajuda para corrigir o que estiver errado, porque as crianças hoje nascem com uma personalidade muito própria, que é às vezes muito forte, que noutros tempos elas parecia que vinham sem personalidade. Até a psicologia defendeu que as crianças não tinham, eram tábuas rasas. E a psicologia depois mudou o assunto. Percebe-se perfeitamente que cada criança que nasce tem a sua própria personalidade. Nós conseguimos ver quantas crianças são crianças quando elas, por exemplo, são mentirosas. Mentirosas é compulsivas, quando são egoístas, quando não são amorosas. Nós também conseguimos perceber que se procedermos com elas de outra maneira, conseguimos que elas corrijam
porque elas estão para corrigir e nós temos para as ajudar a corrigir essa sua personalidade para terem uma personalidade melhor para quando chegarem a adultos serem adultos equilibrados. Porque nós temos no mundo muitos adultos que são completamente desequilibrados, porque não tiveram ao seu lado um pai ou uma mãe, não tiveram ao seu lado um amigo ou uma amiga, um familiar que os ajudasse a crescer. Pelo contrário, às vezes as crianças nascem de uma forma muito sensível e os próprios pais não aceitam essa sensibilidade das crianças e menosprezam. E hoje fala-se muito em bullying, e às vezes os pais sem querer acabam por fazer bullying com os filhos, mas também os filhos mais pequenos fazem bullying com os pais. E é esses pormenores pequenos que nós temos que estar sempre atentos. Atentos porquê? Para podermos corrigir a nossa parte, o que nos cabe a nós corrigir, e para podermos ajudar na correção da parte deles. Isso é que é ser-se pai e ser-se mãe. Não é dar os brinquedos todos, não é levá-los para festas, não é oferecer-lhes coisas, não é levá-los a ver a beleza do mundo. Isso tem uma certa importância, mas o mais importante é a atenção que temos que lhe dispor para com elas, a ensinar-lhes os perigos, mas não querer que elas vivam segundo aquilo que nós pensamos. Como não há livros para ser um bom pai e uma boa mãe, a própria Terra construiu em si o seio familiar, no seio familiar, construiu uma energia que é o nosso livro para nós sermos bons pais e boas mães. É verdade que muitas vezes nós amamos muito os nossos filhos e por esse amor, por isso é que eu digo que é preciso perceber mesmo o que é o amor, e por esse amor e em nome desse amor faz-se muitas desgraças com os nossos filhos. Isso foi como, por exemplo, aproveitando as palavras do Mestre Jesus, que passou também pela Terra, numa altura em que a Terra também estava a padecer, porque havia uma ideia errada que Deus era castigador, então houve muita gente que, aproveitando as palavras desse Mestre, impôs ao povo, não é? Impôs ao povo umas certas condições que não eram as mais coerentes e nem as mais corretas. Mas já se passou 2000 anos. E nesses 2000 anos já houve uma grande evolução. Quando o Mestre Jesus apareceu, não podíamos estarmos a falar assim, por exemplo, e hoje podemos. Portanto, nós temos que nos adaptar conforme já tivemos tantas reencarnações, já deveríamos estar adaptados às grandes realidades. Há pessoas que são más por natureza. Nós temos que corrigir a natureza dessas pessoas, mas não é através de um corretivo nem de um chicote. É através do amor, é através da compaixão. E para isso, para nós podermos fazer isso, temos que saber o que é o amor. Mas não é saber por saber, porque isso posso pegar num livro e um autor explica de uma maneira, outro autor explica de outra e outro explica de outra, e eu lendo os 3 autores, então vou procurar a verdadeira raiz do amor, e aí sim, é preciso muito amor, é preciso dedicação, é preciso compaixão, é preciso atenção. Por outro lado, também temos que fazer um esforço enorme para adquirirmos os bens necessários para darmos aos nossos filhos, as camisolas, a roupa interior, a roupa exterior, a cama, a roupa da cama, a comida. Temos que se preocupar com a comida, temos que se preocupar com outros princípios básicos que as crianças precisam. Pois é com os livros da escola e depois muitas vezes é com os estudos que eles vão fazer, se eles são dedicados aos estudos ou não. Nós devemos perceber quando uma criança diz que não quer estudar, nós devemos dar espaço e tempo. Dizer a essa criança, como dizemos uns aos outros, como adultos, que é necessário o estudo para adquirir o conhecimento para se viver na Terra, mas pronto, se a criança não quer estudar agora durante um ano, vamos lhe dar um ano de celibato, como as pessoas costumam dizer, tiram um ano assim, e deixamos um ano sem a criança estudar, para a criança perceber, então pomos a criança a fazer outra coisa, para a criança perceber se é o estudo mesmo que quer, e perceber porque é que não quer estudo, e para que nós possamos perceber, não vamos agarrar na criança e agora vai estudar, porque isso não vai dar resultado. Claro que isto era preciso termos bons professores, era preciso termos bons governantes, para podermos ser bons pais e boas mães. Porque se nós estivermos num país, por exemplo, eu imagino a Coreia do Norte, que me faz uma aflição terrível, não é? Eu imagino a Coreia do Norte, com certeza haverá lá mais pais melhores e mais mães melhores que nós temos cá.
Essa é a grande verdade. Mas eu imagino, e sim, que não existe lá condições para os pais serem tão afectuosos, tão amorosos, até porque eles também não experienciaram isso. E se não experienciaram, naquele momento estão limitados, não experienciaram, não podem transmitir aos outros. Não podem de maneira nenhuma. Ninguém que não experiencie uma determinada situação ou uma determinada experiência pode estar a ensinar aos outros. Por exemplo, há uma grande dificuldade quando eu estou, a minha não, mas de muitas pessoas entender, uma grande dificuldade quando eu estou a falar de determinados assuntos, pensam que eu estou a falar por falar. Não. Eu já experienciei esses assuntos, eu sei como é que eles acontecem, eu sei como é a dor que eles vão provocar, eu sei que esses assuntos vão consumir a alma daqueles mais frágeis, dos mais fortes nem tanto assim, e por isso acabo por estar sempre atento, não é? Quem é mais forte e quem é mais fraco. Portanto, é uma responsabilidade tão grande, muitas vezes as pessoas não percebem a responsabilidade que é, quer o do educador, como eu, por exemplo, porque isto é um professor, por exemplo, quer daqueles que estão a passar pelas experiências mais diversificadas. Eu lido com problemas mais diversificados e tenho que estar sempre atento. Pois, se os professores todos também estivessem atentos às crianças e percebessem que cada criança é uma criança e se estivessem atentos às famílias, as possibilidades que as famílias têm, não é já que aparentam, é que têm, quer a nível moral, quer a nível intelectual e quer a nível material, então poderia-se ajudar muito melhor as crianças. Nós tínhamos adultos no futuro que já não queriam uma guerra biológica, nem queriam uma guerra como o tempo do Hitler. Há pessoas que ainda hoje defendem o Hitler, a forma como o Hitler viveu, e aquilo nem tem defesa, nem tem contra. Aquilo foi um acontecimento que se deu, foi proporcionado pela própria materialidade. Outros países sabiam que o único sentido do Hitler era conquistar o mundo, fazer uma raça pura, enquanto ele não era de uma raça pura. Eu jamais poderia querer uma raça pura se eu não fazia parte de uma raça pura. E quem é que diz que há raças puras, por exemplo? E era o extermínio dos judeus, era. É como os comunistas, é o extermínio sempre daqueles que se põem contra eles. Os comunistas sempre tiveram essa ideia. Os comunistas são como Hitler, por exemplo. A doutrina comunista não é assim. Mas depois as pessoas que puseram em prática a doutrina comunista esqueceram-se dos sentimentos, esqueceram-se das emoções, tanto que eles são muito frios, mesmo os nossos comunistas portugueses, aqueles que fazem lá parte do Partido Comunista, são pessoas frias, são pessoas distantes, são pessoas que não têm a noção das realidades, que pensam, são pessoas fantasiosas. Eu, por exemplo, adorava o Álvaro Cunhal, no sentido da inteligência dele, mas não adorava o homem no sentido da inteligência e muitas vezes da imparcialidade, mas não adorava o homem em si no sentido da prática, porque ele não era nada prático. O comunismo não é nada prático, o nosso Partido Comunista Português não é nada prático, não é nada realista, não tem a noção, porque luta por determinados objetivos e esquece que a sociedade é um todo. E depois a teoria, a doutrina comunista, é uma doutrina que não está. Carlos Marx, quando formou a doutrina comunista, não a formou a pensar. Para já ele era da classe média, portanto média um pouco alta, ele nunca fez nada na vida a não ser só filósofo, e a única filosofia que escreveu e que foi vincada foi a filosofia comunista, e ele nunca pensou que aquilo posto em prática não ia resultar, porque há homens bons e há homens maus. E, portanto, os homens bons não iam pegar naquilo. Como o capitalismo também não funciona por causa disso, porque existem homens bons e homens maus. Não há nenhum partido político dentro da política que seja um político que
seja um político decente. Eu estou a falar daqueles que são os mais importantes, não estou a falar daqueles que estão associados a partidos políticos, porque há pessoas decentes, felizmente que há, e de bom senso, mas não triunfam e não conseguem mudar a ideia do partido do governo, nunca conseguem mudar, porque as pessoas realmente, quando escolhem determinadas áreas, têm que ter em consideração também o seu próprio conhecimento, as suas experiências. Se eles não a têm, eles nunca viveram com um ordenado de 500 ou 530 ou de 600 euros. Eles viveram sempre com isso. Os pais deles eram sempre muito mais ricos, as famílias mais ricas. Eles não sabem o que é nós queremos comprar, por exemplo, um livro que é importante para nós, o livro ser demasiado caro e não podemos comprar aquele livro. Precisamos de comprar, por exemplo, leite para as nossas crianças, precisamos de pagar a renda da casa. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é pagar a luz, pagar a água. Eles não sabem o que é fazer compras. Eles não conseguem, porque eles têm o dinheiro mais do que necessário para gastarem. E nós todos, o cidadão comum, não tem esse dinheiro. E quer queiramos, quer não, isso vai trazer consequências nefastas para a nossa vida. Para a nossa vida. Ou temos 3 trabalhos, ou 2 trabalhos, e somos muito trabalhadores, e temos um patrão bom, e até o patrão nos valoriza, ou então nós não chegamos a lado nenhum. E essa é a grande questão. Ou não chegamos a lado nenhum. Se formos pais, lá temos a nossa tarefa de pais, temos a nossa tarefa de pais complicada, porque estamos limitados àquilo que ganhamos. E depois são as horas. Nós não temos as horas suficientes de descanso, cada um de nós, e nem temos as horas suficientes para dar atenção aos nossos filhos, e isso depois repercute-se no futuro. É por isso que pessoas com 40 anos têm um comportamento inadmissível e têm um comportamento que não é aceitável em relação a eles próprios serem maridos e mulheres e pais e filhos. Porque existe guerra. Numa família, quando existe guerra, quer dizer que não houve o entendimento necessário para que no conflito, não houve uma boa negociação do conflito e não houve uma boa resolução do conflito. E é por isso que as famílias não são unidas e não se entendem, os irmãos não se entendem com os irmãos, os filhos muitas vezes revoltam-se contra os pais por coisitas de nada, os pais contra os filhos porque eles não seguem os caminhos que eles querem, e os pais não devem, um bom pai não quer que o seu filho siga um caminho, um bom pai quer que o seu filho seja, que tenha mais momentos de felicidade, mas conquistados. Um bom pai ensina o filho a pescar e não lhe dá o pescado, por exemplo. Então, nós, nesta redondeza da vida, nós temos que perceber que existem todas estas coisas para nos chamar a atenção, nos existem essas coisas todas para nós vivenciarmos, experienciarmos, e que existem essas coisas todas porque são transitórias. A nossa família terrena é transitória, a nossa família espiritual é que não é. A nossa família espiritual não é transitória, a nossa família terrena é transitória. Então, nós sabemos que tudo o que possuímos é transitório, mas a nossa personalidade, a nossa forma de sentir, de amar, a nossa forma de nos revoltarmos, a nossa forma de agirmos indignamente, vamos posto assim, mas não é incorretamente, vamos, prefiro assim. Nós agirmos incorretamente, nós, por exemplo, agirmos muito corretamente, sermos compreensivos. Portanto, essas são as únicas coisas que nos fazem crescer, que nos vamos levar e que vão ficar connosco. As outras não. As outras são temporárias, são provisórias. As outras têm princípio, meio e fim. Por isso, às vezes, não vale a pena nos preocuparmos e não vale a pena sermos felizes, infelizes, com uma coisa que não temos que ser infelizes. Não vale a pena realmente nós cultivarmos tanta a infelicidade. Não vale mesmo. Vale mais a pena nós cultivarmos, tentarmos ser o mais feliz possível e nós tentarmos compreender, compreender melhor a vida e compreender melhor os nossos sentimentos, as nossas necessidades reais e fazermos uso
das coisas que temos que fazer uso e então não perdermos muito tempo. Temos que viver aquela situação que até é maligna, há que vivê-la rapidamente para passarmos para outra situação. Não ficarmos no tempo e no espaço presos a coisas que não temos que ficar. E esta é a minha reflexão de hoje. Pensem, têm muito que pensar, porque eu ainda também tenho muito que pensar sobre tudo o que disse hoje. Porque eu não falo só para vocês, também falo para mim. Por isso, estamos bem. Então, agora, neste momento, eu tenho de me concentrar, porque vamos passar a oração, está bem? Em conjunto. E hoje algo mais forte ainda do que é costume. Continuamos a apelar, evidentemente, nós temos que aprender a agradecer todos os dias. O agradecimento deve fazer parte de nós, como o bom dia, ou boa noite ou boa tarde faz. Nós continuamos a agradecer a todos aqueles e aquelas que nos auxiliam na nossa vida, na nossa passagem por esta terra. Sobretudo aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, porque são eles que de alguma forma vão amparando o barco quando ele está a descarrilar ou quando ele está a ser transportado pelo mar por outro caminho. E são eles que muitas vezes vão consertando. E é por isso que vos dirigimos a vós, mentores espirituais, anjos da guarda e arcanjos para alguns, e vós tendes tantos nomes que era difícil para mim e para todos nós estarmos a dizer nome por nome daqueles nomes que possuís. Então vós sois apenas a energia, aquela energia que também está em nós, mas muitas vezes está adormecida. E é a vossa energia, vós que sois energia. Nós, cada um de nós precisa de vós. Precisa de ser envolvido por vós para nos sentirmos mais fortes, mais saudáveis, mais capacitados de compreender a própria vida, mais preparados para enfrentarmos os obstáculos e as nossas batalhas, para podermos ultrapassar os obstáculos e vencer as batalhas. Nós, efetivamente, cada um que é homem, mulher e criança, precisamos de vós. Precisamos que nos acalmais quando nós estamos mais descontrolados e mais nervosos, mais instáveis, para nós nos podermos encontrar mais rapidamente, para não estarmos nesse sofrimento, que às vezes é um sofrimento atroz para uns, e é um sofrimento que significa muito pouco para outros, mas a verdade é que significa para todos uma dor, um sofrimento e um descontentamento. E, portanto, também sabemos que, por alguma razão, nós cruzamos esses caminhos todos e sabemos que o mar não caminha pelo mesmo sítio, que existe várias correntes no mar e essas correntes nos levam para sítios diferentes. Sabemos que é próprio de quando estamos no mar, no nosso barco, que é a nossa vida. Também em qualquer transporte terrestre isso acontece, e até nos passos que damos nos nossos passeios a pé, que muitas vezes nos viemos por uns carreiros para ser mais depressa. Evidentemente que nessas alturas vós estáis connosco e nós muito agradecemos, porque nessas alturas é quando nós precisamos de sermos chamados à atenção. Nessas alturas é quando nós precisamos mesmo de um abraço espiritual e fraterno. Nessas alturas é quando nós precisamos da nossa família espiritual. E aí sim, precisamos da nossa família espiritual, precisamos da união. Todos nós, os que estamos na Terra, que pertencem às mesmas famílias espirituais, precisamos de nos unirmos para, de alguma forma, conseguirmos um entendimento que é necessário entre nós e vós, sem discussões e sem estarmos em negociação, mas sim pela energia suprema do amor mais puro de todo o amor e pela energia mais pura de todas as energias e pela luz mais forte de todas as luzes. Nós precisamos mesmo de nos envolver, de nos afinizar com esses campos magnéticos e com esses campos psíquicos que são
bastante fortes, bastante positivos e que nos levam a ter comportamentos que realmente, ações que realmente depois vêm trazer consequências muito boas, consequências benéficas, que é o que nós estamos a precisar para ultrapassarmos esta guerra biológica em que estamos toda a humanidade envolvida. Nem são uns e não são outros, são todos. Uma das coisas que temos reparado aqui na Terra é que há uma grande falta de respeito por si próprios. Nós às vezes também temos essa falta de respeito para connosco e é preciso ativar esse respeito porque só se respeitando a si próprios é que se poderão respeitar aos outros e nós o sabemos, mas muitos são aqueles que ainda não sabem e nós às vezes até esquecemos isso e é por isso que precisamos da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, espirituais, da nossa família espiritual, para que nós tenhamos essa força, essa consciência no momento certo, essa ação no momento exato que temos que ter, para que nós possamos fazer o nosso percurso com uma certa estabilidade e com um certo equilíbrio e com uma aprendizagem segura, mas segura mesmo, solidificada, que é aqui, hoje, no dia de hoje, que nós temos essa intenção e essa força é que nós queremos amadurecer, queremos crescer, queremos nos encontrar, queremos voar livremente. Só o poderemos fazer realmente na sua totalidade se estivermos unidos a vós, que sois a nossa família espiritual. Se recebermos de vós aquelas bênçãos que nós precisamos, mas não é só pelas nossas palavras, é pelo todo o conjunto que é necessário haver para haver essa afinidade. E hoje apelamos a essa afinidade, à existência dessa empatia em todos os homens e mulheres e crianças, que é a existência dessa afinidade, ou despertar dessa afinidade adormecida em todos os homens, mulheres e crianças. Precisamos de vós, ó família, por isso vos invocamos nesta hora, neste instante e neste minuto, para que possa haver um reequilíbrio e um reajuste aqui na Terra entre nós, homens, mulheres e crianças, entre todos, homens, mulheres e crianças, sem exceção, e para que possa haver alegria nos corações e possa haver na mente de cada um pensamentos construtivos, pensamentos que os levam ao caminho, que cada um possa utilizar a sua intuição de forma coerente, correta e de forma justa para poder vencer todas as suas batalhas, vencer todos os seus obstáculos, para no fim podermos vencer a nossa guerra na Terra. Nós vos agradecemos mesmo, sinceramente, por este pedaço, por este momento, por este instante. Vos agradecemos pelas palavras que não foram ditas, mas que foram vivenciadas e experienciadas. Vos agradecemos pela energia que de alguma forma nos vai sempre envolvendo e nos agradecemos a orientação que muitas vezes os nossos ouvidos humanos não ouvem, mas nós ouvimos. Vos agradecemos pela paciência que ainda estamos a aprender a adquirir. Agradecemos pela paz e o bem-estar e pela abundância e pela proteção que também estamos a aprender cada vez mais a adquirir e a despertar em nós. E vos agradecemos a oportunidade sempre que temos de vir ao nosso consciente as coisas que já fizemos e as armas que temos arrecadadas e conquistadas e depois podermos usar novamente neste momento em que estamos a atravessar este período frágil nesta Terra e que nós, sem darmos conta, também nos vamos fragilizando e vamos tendo as atitudes e os comportamentos mais disparatados. É aqui que precisamos da família. E é a vós, nossa família espiritual, que hoje vos invocamos, e vós que nos conheceis, e nós que temos apenas lembranças,
mas que também vos conhecemos. É vós que precisamos hoje. A humanidade precisa da sua família. E é essa a invocação que hoje fazemos. A nossa oração é essa mesmo e o nosso crer é esse mesmo. E a convicção nossa, porque não é só minha, é de muitos, a convicção nossa é que lentamente isso está acontecendo. Por isso, o nosso maior agradecimento a toda a energia, ao paranormal, ao subjetivo e a todos os nomes que existem para definir a energia suprema do amor mais puro, todo o amor que ainda estamos a aprender a compreender. E para podermos perceber o quanto transitório é e o quanto princípio, meio e fim tem o que se está neste momento a passar na Terra, o que se está a passar connosco, o que se está a passar com a humanidade. E por isso é que hoje é o dia de nos unirmos, de sermos sinceros para connosco e fazermos esta afinidade e esta empatia para convosco. Sinceramente, a nossa maior gratidão, o nosso agradecimento e, sobretudo, a nossa vontade forte de nos motivarmos e de termos a certeza que conseguimos ganhar as nossas batalhas, que é o ultrapassar dos nossos obstáculos e, por fim, ganharmos a nossa guerra. A nossa mais profunda gratidão ao universo, porque o universo também faz parte do nosso crescimento, o universo também tem a sua força energética, o seu equilíbrio, e nós precisamos de nos equilibrar. E do fundo também do meu coração, o meu agradecimento para vós que me fizestes companhia nesta noite nas jornadas de oração, para aqueles que estiveram presentes e para aqueles que vão estar presentes mais tarde e mais tarde presentes e aqueles que já estiveram presentes. Nossa profunda gratidão. Volto amanhã e que seja concedido o que vos for devido. Que seja concedido o que vos for devido, que seja concedido o que vos for devido. Uma noite tranquila e descansada e que o vosso anjo, portanto, fala-se no masculino, mas existe o masculino e o feminino mesmo energeticamente, depois há um uno, então que ele vos visite enquanto vós dormis e conversai convosco e vos levais aos planos espirituais que vós puder decidir, onde recebereis a informação necessária para a resolução dos problemas da vossa vida. Bem-aja a todos, as santas boas noites. Foi um prazer enorme estar convosco, foi um prazer enorme para mim e para muitos de estarmos nas jornadas de oração. Bem-aja a todos, umas santas boas noites. Beijos e abraços e que tudo se ponha bem e bom para consigo próprio. Até amanhã.